Boa tarde oficial agora, o pessoal está chegando. Gente, nós tivemos mais de 160 inscritos, né? Então, assim, estamos esperando um grupo bem rico hoje, nessa tarde. Deixa eu aproveitar e me apresentar, né? Eu sou Ana Beatriz, eu coordeno o programa de empreendedorismo na CDTEC, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade. Já faço um convite para vocês, quem nunca ouviu falar, não nos conhece, ficamos no campus centro da URGS, entre os prédios Centenário da Escola de Engenharia e o Observatório. Ficamos no prédio Chateau, junto com o time administrativo do Parque Tecnológico Zenit, junto com o pessoal da Relinter. Nicole, te apresenta aí para o pessoal também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nicole Henkes, eu sou biomédica de formação, vim dessa área acadêmica também, segui mestrado, doutorado, sempre trabalhei com inovação na área da saúde, desenvolvi meu próprio produto também durante meu mestrado e doutorado, mas deixei um pouco na gaveta por enquanto. Trabalho também com startups na área da saúde e estou junto fazendo agora meu segundo pós-doc, eu fiz um em incorporação de tecnologias e inovação, e agora junto, tomando a frente da Maratona de Empreendedorismo com a Ana Beatriz, aí na CDTEC. Maravilha. A Nicole vai ser nossa cobaia hoje, gente. Vocês vão fazer as atividades de vocês aí, e a Nicole vai vir compartilhar um pouquinho da experiência que ela teve ao longo, né, desse nosso workshop. Vocês vão saber um pouquinho das ações que a gente realiza, e ela vai estar dando algumas dicas para vocês até enquanto pós-doc, e todo o projeto que ela desenvolveu aí no mestrado e doutorado. Gente, eu quero conhecer um pouquinho vocês. Eu vou lançar uma enquete aqui no MConf mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Lancei a enquete só para saber se vocês já tinham pensado em transformar a pesquisa de vocês num negócio. Então, se vocês puderem responder, aparece para vocês aí? Sim. Então, se puderem escolher a opção. Não, vocês conseguem responder via enquete, gente? Só aparece o resultado? Não? Não consegue. Oi. Mas por que será que... Vamos lá. Deixa eu colocar então de novo. Sim. Ah, agora sim. Isso, agora sim. Perfeito. Então, só para ter uma ideia, nós tivemos, né? Vocês se inscreveram, temos vários PPGs aqui da universidade. Então, aqui é só para ver se vocês já enxergam que tem potencial a pesquisa de vocês, né? Enquanto potencial negócio, outros ainda não sabem do potencial e outros não pensaram. Só para conhecer o nosso público, olha que coisa boa, né? Quase 50%, na verdade, 70% já pensaram, né, em transformar a pesquisa em negócio. Maravilha, a gente vai mostrar para vocês uma das possibilidades de trabalhar com a pesquisa de vocês. O convite hoje, gente, quando a gente divulgou esse workshop para vocês, hoje vocês vão sair daqui com dados de forma bem enxuta para vocês pensarem enquanto ideia de negócio e pesquisa de vocês. Tá? Nós vamos compartilhar um pouco de um contexto para depois a gente ir para o nosso mão na massa. Combinado? Mas a gente quer começar com um caso que nós não vamos trazer a resposta agora. A resposta vai ser o nosso workshop, para vocês refletirem. Se coloquem no lugar desse caso. Tem um produto, resultado de pesquisa na URGS, que enxergo ter grande potencial para virar um negócio. Quero empreender e já estou desenvolvendo o MVP. Aqui já vem um conceito que a gente utiliza bastante, né, no empreendedorismo, novos negócios, que é o mínimo produto viável para começar a executar ele. Pensem.
Deixa eu falar aqui, tem uma pessoa na verdade, tem uma que está se alimentando com a câmera ligada aqui, eu já estou empolgada a comer contigo, eu não sei o teu nome, tá? Porque aparece só o teu número. Gente, fiquem à vontade, quem quiser ligar a câmera, eu só vou pedir, assim, em questão de fala, para a gente só tomar um cuidado, e vocês podem ir colocando questões, sugestões pelo chat. E se quiserem em algum momento falar, dá para levantar as mãos, depois a gente vai abrir momentos para isso também. E a Nicole, né, Nicole? Pode ir falando, Nicole. Isso. Só tu consegue fechar a enquete porque está no meio do texto. Dá para fechar agora. Engraçado, porque não aparece mais para mim. Tá. Para mim aparece. Tá. Agora deu. Deu? Deu. Tá. Eu publiquei aqui, então. Tá, perfeito. Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu só... Ótimo. Não aparece mais agora, né? Obrigada. Vamos lá. Gente, isso aqui é um caso, então nós vamos discutir um pouco e no final eu vou voltar para a gente poder ter um olhar de vocês em relação, se vocês concordam, discordam em relação a esse caso, em relação ao que essa pessoa fictícia fez o movimento. Para darmos o start, trazendo de uma forma bem geral o que nós enxergamos enquanto empreender. Resolver problemas reais por meio de soluções de mercado. Quando a gente pensa num problema real, e aqui podemos trazer até muito para o nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto início de pesquisa no período de mestrado, de doutorado, o quão importante e relevante é a gente fazer esse passo. Buscar desenvolver uma pesquisa com base em demandas do mercado, buscando resolver esse problema real. E no início de qualquer proposta de negócio, de qualquer desenvolvimento de pesquisa, tudo o que temos são hipóteses. Nem sempre elas são confirmadas, mas enquanto pesquisadores está tudo tranquilo. Agora, enquanto empreendedores, donos do próprio negócio, é importante a gente validar essas hipóteses e validar com o nosso público com uma demanda real. E aí aqui, quando a gente começa a olhar para esse problema real, para essas demandas, duas questões são importantes a gente avaliar. O quanto as pessoas, os potenciais clientes, precisam realmente do meu produto, do meu serviço, da minha solução. E uma coisa é eles precisarem, outra coisa é eles estarem dispostos a pagar por aquilo que eu estou desenvolvendo. A gente vai trazer muitas dessas reflexões para vocês também analisarem e se colocarem no papel de pesquisador, que vocês são, e de pesquisador empreendedor, que essa é o desafio, o convite para vocês nessa tarde. E aí eu trago alguns conceitos para vocês, só para vocês entenderem, quando a gente fala em startup, ela é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. O mercado, a sociedade muda a todo momento. Então, quando a gente olha para essa questão de condições de incerteza, esse é o ponto que a gente precisa levar em consideração. E além de olhar para nós, enquanto nós fazemos um movimento, tudo é sobre pessoas, não sobre coisas. E aí o Steve Blank ele também traz o olhar de startup enquanto organização formada para buscar um modelo de negócios escalável, repetitivo e lucrativo. Aqui é um ponto, gente, bem interessante da gente discutir também brevemente, porque quando nós conversamos com aceleradoras, investidores, quando se pensa em startup, até, digamos, ano passado, 2 anos atrás, o olhar, a relação era direta com aplicativo, software, tecnologia da informação, hardware. E nesses últimos tempos, a gente tem visto muito este olhar para startups de base científica, que são as Deep Techs, que é o que a gente vai estar estimulando vocês aqui também. Buscam soluções inovadoras, tecnologias avançadas para resolver desafios complexos em diversas áreas. Então, tem essa intersecção entre a tecnologia avançada
E aqui a gente traz também muito forte a responsabilidade ambiental, gerando impacto transformador e duradouro. Quando a gente olha aqui esse ponto da responsabilidade ambiental, não sei se vocês já ouviram falar que na URGS também tem o SIP, que é um programa profissional de inovação sustentável, coordenado também aqui pela Ângela, da engenharia de produção, e pelo professor Luiz Felipe, da administração. Maria Eduarda, tu que está aqui, que falou que é da IA, não sei se tu conhece também, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, que não eu tô conheço. Não, eu estou com o link aberto. Na verdade, tem uma disciplina para pós-graduandos que vocês podem. Deixa eu colocar aqui para vocês do SIP Program. Então, fica o convite, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco, porque esse olhar de responsabilidade sustentável, não só ambiental, mas social e econômica também, é um tripé importante para qualquer startup, seja ela uma deep tech ou não, também avaliar, olhar este lado também. Né, Nicole, eu não sei como é que foi no momento que tu pensou também em pensar e olhar para a tua pesquisa de doutorado por esse viés, como é que foi, se tu quiser compartilhar também um pouquinho. Pensando em tecnologia avançada, em responsabilidade ambiental, a gente sempre considerando esses benefícios voltados para a sociedade, né? E muito do que tu falou lá no início, essa parte de inovação, de pensar se realmente faz sentido no mercado hoje a gente está levando essa pesquisa que vai virar em produto para os nossos clientes, se isso faz sentido antes de iniciar, né? E a gente também sempre levou em questão, desde o início, a quantidade de tecnologia dentro do nosso produto, né? Pensando sempre nesses 3 fatores que tu comentou, né? Isso, com certeza, sempre fez parte do desenvolvimento do nosso produto. Tu comentou que tu também trabalha, né, Nicole, num hub, né, na área da saúde. Eu não sei o quanto para vocês isso hoje faz diferença, olhar mais para as startups de base científica, se isso tem um valor maior para vocês também. Como é que é esse olhar de vocês para esse nível, para esse nicho de startup? O nicho de startups voltados, saídas das universidades, é um nicho, a gente percebe que diferente, é um comportamento diferente de startups que não vêm de universidades. Então, é um público diferenciado. E quando a gente pensa em investidores, em levar isso para o mercado, a gente consegue ver que existem linhas que a gente segue, que vão ser, elas lá no fundo, com certeza vai virar produto, vai virar uma startup, quem sabe, vai ser incubada, mas o caminho de trilhar é diferente de uma startup que não tem a base científica, né? E, como eu falei, é um público de investidores também que vão aportar, que vão fazer o aporte financeiro também, é um grupo nichado, é um grupo diferente do que uma base de startups normais, né? Mas, com certeza, esse ponto de sustentabilidade tem chamado muita atenção, principalmente para as empresas que estão buscando as startups, por exemplo, indústria farmacêutica, projetos que vêm muito com a base da Amazônia, de produtos da base da Amazônia, né? Então, esses produtos normalmente estão bem altas e, com certeza, tem uma atração muito grande, não por investidores, mas pelas empresas grandes farmacêuticas que trabalham com esse tipo de público, né? Perfeito, é bem isso que a gente tem sentido. Gente, até, só deixa eu comentar assim, ó, a gente vai estar fazendo alguns prints também aqui da tela, e se vocês quiserem compartilhar nas redes sociais, eu vou colocar o meu Instagram e o Instagram do nosso setor aqui para compartilharem também, nos marcarem. Nicole, se tu quiser colocar aí também. Então, são os dois, fiquem bem à vontade, gente. E se quiserem me seguir, a gente está sempre compartilhando novidades lá. Então, vamos seguir aqui, depois de vocês olharem, ter esse conhecimento de um pouquinho das deep techs. A gente quer compartilhar com vocês algumas deep techs da casa, URGS. E uma delas é a Ostera, que ganhou como startup mais escalável no South Summit deste ano, agora de 2024. E essa aqui é uma imagem que eu tirei do site deles. E a frase, eles se definem como: nós facilitamos o processo de trazer vida ao mundo, aproximando ciência e clínica. E aí,
Dentro do site, eles têm essa definição de que, através de inteligência artificial e técnicas de biologia molecular, criamos o Osterateste, que é capaz de identificar o potencial de cada óvulo de se tornar um embrião de alta qualidade, antecipando as chances de um bebê no futuro e auxiliando médicos, embriologistas e pacientes na tomada de decisão de seus tratamentos. Aqui na descrição deles é interessante que já se consegue ver qual problema eles estão buscando solucionar, né? Ali, ó, o foco deles é antecipar as chances de um bebê no futuro. Já se sabe a solução deles, aqui eles apresentam o Osterateste, envolvendo a tecnologia, juntando IA com técnicas de biologia molecular, e já se sabe os seus clientes também. Eles estão auxiliando o quê? Médicos, embriologistas e pacientes nessa tomada de decisão. Então, olhem que interessante, que são 3 grandes pontos que são relevantes para a gente ter ou para a gente buscar esses dados antes da gente estar indo direto para o mercado, sem saber por onde a gente ir. E a Ostera, gente, eles participaram da Maratona de Empreendedorismo, que é uma dos cursos que a CDTEC coordena, estamos com inscrições abertas, eles participaram em 2021, se eu não me engano. Temos também a Regenera, pode falar. Só para complementar, que eu acho importante, assim, quando essa startup se apresenta, a gente já consegue, como tu falou, a gente já consegue saber o produto, quem é o cliente, ela consegue se apresentar de uma forma rápida e a gente consegue identificar todos esses pontos. Então, sempre pensar que quando for apresentar, esses são os pilares para a gente conseguir entender do que vocês estão falando. A gente precisa saber quem é o cliente, para quem vai vender, o que é, mas de uma forma rápida e muito clara. E tu trouxe um ponto aqui importante que é assim, ó, muito claro. Quando a gente busca investimento, dependendo para quem tu está apresentando, nem sempre são pessoas da área. Então, termos técnicos, se vocês lerem aqui, não tem nenhum termo técnico que a Ostera usa para se apresentar. Eu já participei de pitches que eu não conseguia entender porque as pessoas se vendiam de uma forma tão técnica que depois que eles se apresentavam, às vezes 3 ou 5 minutos de pitch, eu perguntava, tá, agora tu consegue descrever o teu negócio de uma forma mais objetiva para pessoas leigas? Então, isso é importante, a gente ter esse treino, né, Nicole? Isso. Semana passada, quando a gente avaliou uns pitches, assim, muito importante considerar que a gente não quer saber o detalhe do produto, não. A gente quer saber para que serve, quem é o cliente, como vai vender, porque a gente vai botar o dinheiro, digamos, no investimento, vai botar o dinheiro em vocês. A gente não quer saber lá como é que foi produzido lá da base. Isso vai deixar para pergunta, né? É o que faz, quem é o cliente, como vai vender e de forma geral, o que vocês estão querendo. Não entrar em detalhes do produto muito especificamente. É bem isso. E agora a gente traz outro, né? O Edson, da incubadora da Biotech, tá por aí, né, Edson? A Regenera é uma das startups que passaram por nós pela Maratona de Empreendedorismo lá em 2010. E pelo site deles, né, eles se definem como transformando o potencial biotecnológico da Amazônia Azul em soluções inovadoras. A Regenera é top 1 no movimento do 100 Open Startups na área da biotech, em 5 anos consecutivos. E eu achei interessante que eles divulgaram recentemente um novo projeto, que eles se definem pelo Instagram, uma estrada azul da cor do mar. Pense na cena. Pegar uma estrada à noite e curtir toda a beleza da bioluminescência. Eles estão executando um projeto junto com uma concessionária de ecovias lá do Cerrado, para desenvolver sistemas de iluminação a partir de micro-organismos marinhos. Então, o Mário é um dos parceiros nossos, também está na incubadora, né, estava agora, né, eles ficaram anos dentro da incubadora da biotecnologia aqui da universidade, e mais um caso para a gente olhar como a gente pode transformar pesquisas em negócios muito potenciais. Aqui um terceiro caso, e eu acho que esse caso ele veio à tona bastante, né, recente com as nossas, né, com as enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. A Tide 7, ela se descreve como monitore o nível da água onde quiser, acesse de onde estiver. Então, eles têm um equipamento que foi utilizado e nesse período das enchentes foi considerado o equipamento que melhor
conseguiu informar o nível das águas, né, que a gente teve essa crescente constante, e numa numa entrevista com eles em 2022, eles colocaram, né, que a TIDE7 é uma spin-off de um dos laboratórios aqui da universidade, fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento por professores e alunos. E depois de um tempo, surgiu a ideia, eles viram, né, de olhar para essa tecnologia e transformar ela para monitorar o nível da água mais acessível. E a melhor forma de transformar essa tecnologia era levar para o mercado, e foi aí que surgiu a TIDE7, é formada por alunos, doutores, doutorandos e graduandos também. Então, aqui um convite, a TIDE7 participou da Maratona de Empreendedorismo também, se eu não me engano, foi 2019 ou 2020. E eu trouxe para vocês alguns casos da casa, e agora estou trazendo casos também de eventos grandes que aconteceram nesses últimos tempos, assim como o Deep Tech Summit. Esse ano vai acontecer em São Paulo também, e aqui eu apresento a Tipcom, que é a primeira food tech da América Latina a desenvolver um ingrediente de micélio a partir da economia circular. Então, foram uma das 8 vencedoras, e no site deles eu achei interessante como eles descrevem o processo deles, né? Iniciando lá com os resíduos, passando pela fermentação e entrega, né, do micélio como ingrediente. E aqui no cantinho, eles falam que fica pronto em 30 horas. Então, aqui é para vocês conhecerem que muitas vezes a gente fica em nível de pesquisa e o quanto é interessante a gente ilustrar, né, aquilo que a gente está desenvolvendo, que nem sempre a gente consegue explicar de forma clara, ainda mais quando envolve uma pesquisa tecnológica. Né? Então, alguns exemplos para vocês, né, Nicole? Isso. Aqui é um exemplo de uma apresentação que, assim, a gente não sabe a gente não tem praticamente nada de detalhe, mas a gente está entendendo perfeitamente o que ele está fazendo, e a gente até já consegue subentender para quem que é o público dele, né? É bem isso. E aí, um último exemplo que eu conheci recentemente, na semana retrasada, eu estava no Startup Summit em Florianópolis, e teve um grupo que veio da Amazônia, e eles vieram com o Sebrae, e uma das startups que eu conheci é a Engenho Café de Açaí. Comprei até o café de açaí deles, e no site deles, eles falam que transformamos a inovação em uma experiência sensorial única. E a Engenho nasceu da paixão pelo açaí e do compromisso com a sustentabilidade. Aqui a gente consegue ver muito fortemente a paixão que os empreendedores têm com aquilo que eles estão desenvolvendo, e a frase de impacto, né? Transformamos a inovação em uma experiência sensorial única. Lá em 2011 surgiu a ideia, eles estavam preocupados com o descarte inadequado dos caroços, né, do açaí, e aí eles quiseram ver uma maneira de reutilizá-lo. E a forma que eles viram após testes, né, e pesquisas, desenvolveram uma técnica pioneira para produzir café a partir desses caroços, criando um produto saboroso e ecológico, que a gente consegue já ver diferenciais, proposta de valor deles também. Então, quando tu pensa na questão do saboroso e ecológico, aqui a gente entra naquele ponto do impacto sustentável, ambiental, e da gente pensar em quanto de techs, que são pesquisas mais avançadas, né, nesse caso, dos testes que eles fizeram também ao longo do processo. Com base, gente, nesses exemplos, trago para vocês dados atuais, e esse aqui eu retirei do site da Emerge, que fala sobre o Brasil tem o maior potencial para o crescimento de Deep Techs na América Latina. E se a gente for olhar aqui, né, nós nessa cor verde aqui, olhem o percentual de pesquisadores, artigos, patentes e Deep Techs. Nós temos metade dos pesquisadores estão voltando suas pesquisas para transformá-las em negócios. É um percentual ótimo, mas nós temos um campo incrível para desbravar ainda, e o convite para vocês é vocês pensarem, né? Porque vocês, enquanto pesquisadores, sim, vocês precisam publicar, sim, vocês são convidados a, no momento que vocês querem transformar um negócio de vocês, a pesquisa de vocês num negócio, vocês naturalmente vão passar pelo processo de
transferência de know-how, ou proteção da tecnologia. E aqui já fica o convite para vocês também virem conversar com o pessoal da CDTEC, o Cris, o Felipe, que trabalham com a parte de propriedade intelectual, que vocês podem fazer busca de anterioridade. Lembrando, gente, que para vocês protegerem, tem 3 características essenciais, que essas eu nunca esqueço, porque eu construí elas no formato ANA, que é o meu nome. O A é de atividade inventiva, o N de novidade e o outro A de aplicação industrial. Então, aqui vocês precisam avaliar muito, mas aqui é um dado já importante e quando a gente faz o processo de abrir a DPEC, aqui tem um outro resultado, já da CB Insights. Vai lá, Nicole. Ana, só um comentário da Emerge ainda, que a Emerge, ela é parceira ali da CDTEC, da gente da URGS, e eles têm várias chamadas durante o ano. O que eles fazem? Tem uma empresa que lança um desafio, enfim, ou está buscando linhas de pesquisa no desenvolvimento de produto X, sei lá, ou de pesquisa em materiais orgânicos. Aí os pesquisadores, os professores, inscrevem as suas pesquisas junto com alunos de mestrado e doutorado naqueles desafios específicos, e aí a Emerge mesmo que faz o match, mas eles são parceiros nossos, e a CDTEC também divulga isso para os pesquisadores quando tem o lançamento dessas chamadas. Então, daqui a pouco, se vocês também quiserem participar dessas rodadas, também existe essa possibilidade que a CDTEC toma a linha da frente, tá? Com certeza, né, Nicole? A CDTEC, ela faz a ponte entre a academia, a universidade e o mercado. Então, tem o programa de empreendedorismo com as ações que a gente realiza, tem a parte de propriedade intelectual, que dá todo o auxílio para a questão de busca de anterioridade, de registro, de transferência, e aí temos a questão do licenciamento, que é muito relevante, gente. A gente tem um número grande de patente e ainda um número pequeno de licenciamentos. Então, a gente precisa estar levando, tem que estar impactando. E vocês podem ser os próximos, licenciarem para próprios a pesquisa que vocês, a tecnologia que vocês protegeram. Então, aqui esse não é o ponto do que nós entraremos, né, no nosso workshop hoje, porque a ideia é vocês olharem mais enquanto modelo de negócios. E aí aqui tem um dado interessante da CB Insights, que eles apresentaram um resultado de uma pesquisa que eles fizeram com 111 startups que fecharam no período de 2018 e 2021. A segunda principal razão, gente, é essa aqui, 35% falta de demanda de mercado. E aí vem aquele ponto que eu trouxe lá do início, do que é empreender. Se a gente não está olhando para a nossa demanda, e na verdade não é a gente tentando construir, é a gente fazendo a validação real. Uma coisa são hipóteses, outra coisa é a validação daqueles resultados, daquilo que a gente imaginou que fosse, enquanto pesquisa, enquanto modelo de negócio. E aí, para a gente olhar para isso e ajudar muito mais, nós temos aqui dentro da CDTEC, dentro do programa de empreendedorismo, essa jornada que vocês estão fazendo parte hoje também, que é uma trilha para empreender a partir da pesquisa desenvolvida na URGS. Vocês têm 2 caminhos para seguir. Um deles eu acabei de comentar antes, que é a questão de proteção, transferência e licenciamento. O segundo deles é a vontade de empreender a partir da pesquisa. Então, aqui o convite é para construir a proposta de negócio e hoje vocês vão sair daqui com o desenho de como seria essa proposta de vocês. E aí o convite é para que vocês venham participar da Maratona de Empreendedorismo, que eu vou mostrar para vocês também brevemente, e a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho, e aí vocês vão entrar em conteúdos desde a parte de ideação, validação, MVP, lançamento também do negócio, para que vocês possam buscar depois as nossas incubadoras, onde as incubadoras elas vão oferecer condições para o desenvolvimento e comercialização dos produtos e serviços de vocês. Então, hoje nós temos na biotecnologia, ICBiote, na informática, o Centro de Empreendimentos, em informática, na engenharia química e física, a Estia, nós temos na Itaca, da engenharia de alimentos, nós temos a IMZ, que é a incubadora multissetorial. E para que depois vocês possam estar executando, abrindo o CNPJ e seguindo a trilha de vocês, se conectando como empresas filhas, né, e associadas junto ao nosso parque tecnológico. E aí, dentro disso, já trago para vocês, convido para vocês olharem e se conectarem conosco via Maratona de Empreendedorismo, que é o nosso carro-chefe, que é
envolve um empreendedorismo na prática. A gente trabalha da validação à execução ao longo de 14 semanas. Para vocês terem uma ideia do cronograma do que a gente trabalha, eu circulei aqui os dois que a gente vai entrar hoje rapidamente, um olhar para o problema e um olhar para a solução. É uma degustação hoje, né, Ana? Porque a gente vai muito mais a fundo na maratona, né? É isso. É isso mesmo, Nicole. Realmente, assim, ó, e o interessante, gente, tipo, desde o primeiro, né, Nicole? Desde o primeiro encontro na roda de match, a gente já conecta vocês com parceiros, com aceleradoras, com empresas incubadas, com as incubadoras, para que vocês já se aproximem e vejam esse potencial desde o início, para daqui a pouco desenvolver de forma colaborativa também, e aí perpassando validação do problema, solução MVP, inovação e sustentabilidade, vocês vão para as incubadoras, vocês apresentam seus MVPs, até o encontro 5 envolve a fase de modelagem, do encontro 6 em diante a fase lançamento. Parte jurídica, olhar para spin-offs, finanças e contabilidade, marca, marketing, vendas, captação de investimentos. Tem aqui no chat, ela falou só voltada a produto, o desafio é transformar pesquisas subjetivas em negócios. Na verdade, assim, quando a gente fala produto, eu não sei o teu nome, porque aparece o teu número aqui, tá? Se quiser colocar o teu nome aqui, eu agradeço. Mas quando a gente fala em produto, a gente também transcende para serviço e para solução do negócio como um todo, tá? Então, aqui não é só voltado a produto, é voltado à solução, né? E também é muita mão na massa na parte da maratona, a gente não fica só dando palestra, ouvindo, não, a gente vai a fundo, a gente vai botar a mão na massa, desenvolver o produto, ajudar a desenvolver o produto de vocês de fato, né, Ana? Isso. E a proposta é que a gente tem parceiros do mercado que estão sempre conosco ao longo dos encontros. Vocês vão conhecer cases, vocês vão se conectar com eles, vão ter mentorias com mentores regionais e de outros estados também. E esse é o convite para que vocês saiam daqui, olhem para suas pesquisas, em especial aquelas que vocês enxergam que tenham potencial de impacto, para vocês participarem, porque a maratona acontece ao longo de 3 meses, agora é de setembro até início de dezembro. E hoje, gente, vocês já vão entrar para vocês pensarem em pontos cruciais para transformar a pesquisa de vocês em negócios, que é essa a ideia desse nosso workshop, né? Vocês poderem conhecer um pouquinho também e verem o quanto vocês podem transformar nesse processo. É praticar hoje para ver o potencial, se vocês conseguem alavancar a pesquisa de vocês em produto, serviço, ou como a Ana falou. É isso aí, né, Nicole? E, na verdade, assim, nós, enquanto time do programa de empreendedorismo, a gente estimula para que vocês participem, porque vocês aí vão ter um acompanhamento, mas nós também temos um braço de serviço aqui no setor, que é poder sentar com vocês e rabiscar junto, discutir sobre, assim como vocês podem conversar com o time da parte de propriedade intelectual, para vocês enxergarem se tem potencial ou não de vocês protegerem a tecnologia de vocês, né? Mas aí vocês vêm e perguntam, tá, Ana, Nicole, como que eu transformo a minha pesquisa numa ideia de negócio? Hoje a gente vai trazer para vocês 2 ferramentas que a gente vai colocar na massa, a gente vai ir fazendo algumas reflexões, depois a gente apresenta e a gente vai compartilhar com vocês aqui pelo chat também a ferramenta para vocês poderem baixar e vocês irem preenchendo junto conosco, tá? Para vocês terem só um conhecimento, uma das abordagens dos processos que a gente utiliza é o Customer Development, do Steve Blank. E ele constrói este processo em 4 grandes etapas. E aqui, gente, sempre conectando com o que a gente trouxe lá no início, de concepção, né? De resolver problemas reais. Ou seja, resolver problemas reais envolve o quê? Pessoas que realmente sofrem com aquele problema. Então, a gente precisa olhar para o nosso cliente ao longo de todo o processo. Hoje, nós vamos entrar dentro dos 2 primeiros momentos do processo, que é o descoberta e validação. Na descoberta, a gente vai olhar o encaixe entre o problema e a solução. E a questão norteadora é, tem um problema que vale a pena resolver? E no segundo, é o olhar da validação, que aí é o encaixe solução-mercado. Construir algo que as pessoas querem. Então, são 2 pontos que agora vocês, enquanto pesquisadores, já comecem a olhar para a pesquisa de vocês. Será que vocês têm, olhando hoje para a pesquisa,
um problema que vale a pena resolver e uma solução construída que as pessoas realmente querem. Agora, olhando um pouquinho para a questão da descoberta, reflexões. Se vocês quiserem fazer print, anotando, já vamos compartilhar a ferramenta ali quando eu apresentar para vocês aqui. Um dos pontos essenciais que é o que vocês já têm hoje. Né? Olhar para a tecnologia de vocês e ver qual que é o potencial dessa tecnologia. Provavelmente ela tem possíveis aplicações, e dessas possíveis aplicações, qual que vocês consideram que tenha um maior impacto? E aqui a gente fala o impacto muito olhando para a demanda, né? Sim, Ângela, a gente consegue compartilhar esse material, depois a gente vai mandar por e-mail para vocês, tanto o material quanto o link da gravação também, né? Que aí, já que vocês se inscreveram também, vocês vão poder, né, ter esse material, e a gente vai estar fazendo mais vezes, a gente quer ver se faz presencialmente também, em alguns momentos, com os grupos de pesquisa. Então, aqui fica o convite também, se vocês quiserem levar para os grupos de pesquisa de vocês, a gente está à disposição também para organizar uma agenda. Depois de olhar para a nossa tecnologia, aí sim, agora a gente começa a olhar assim, tá, mas com isso que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, qual o problema que eu estou buscando resolver? E aqui é interessante a gente poder elencar potenciais hipóteses a serem testadas. A gente sugere que vocês elenquem de 2 a 3 hipóteses para vocês testarem, e aí, durante a maratona de empreendedorismo, a gente trabalha com vocês determinadas ferramentas para vocês irem para o mercado validar, e como tu falou, né, Nicole, é na prática mesmo. Nos momentos dos encontros, vocês não vão ficar sentados só conosco. Vocês já vão para a rua, vocês já vão fazer os experimentos, vocês já vão validar com os potenciais clientes. Tu fez, né, Nicole, a Winter School lá em 2019, né? Era uma proposta diferente, mas como é que foi aquela experiência, tipo, olhando agora, porque a gente também envolveu essa questão do problema, né? Como é que foi para vocês, assim, olharem enquanto pesquisadora, assim, simples, não é? Como é que foi validar as hipóteses? Então, eu também vim muito na ideia de pesquisa, com muita vontade de levar, mas não fazendo a minha pesquisa para o mercado, mas não fazendo ideia mesmo de como começar, né? Eu me lembro que a gente teve uma mão na massa também, que era de vender, a gente teve que ir para a rua e vender, de fato, vender a ideia, ver, fulano, quanto tu paga pela nossa ideia? Enfim, foi uma atividade prática para a gente também saber como começar a tirar do papel, não só pensar em tese, em dissertação, não. Quem eu procuro de jurídico? Quem eu procuro para me defender para o produto que eu quero desenvolver? Como é que eu faço para botar um preço nisso? Por onde eu começo? Então, tudo isso aí, com certeza, me fez pensar, me botar na planilha, literalmente, números. Como é que eu posso transformar isso em números para eu conseguir levar para o mercado a minha pesquisa? E não só pensar, como eu disse, em escrever minha tese, minha dissertação e deixar a minha tese e dissertação na gaveta, né? Literalmente levar para um produto, para uma demanda real da sociedade, né? E aquilo, né, e tem um gap enorme, né, como a gente trouxe ali, entre acho interessante e pagaria para. Né? Então, aqui, esse é o exercício, né, de vocês também poderem fazer esse movimento para vocês validarem essas hipóteses. E quando a gente pensa no nosso problema e levanta as hipóteses, é muito importante a gente ter conhecimento do mercado. Como que o problema é resolvido hoje? Com certeza já existem soluções que resolvem o mesmo problema. E aqui a gente traz esse olhar para vocês verem tanto os concorrentes diretos quanto os concorrentes indiretos. Ana, tá, mas qual que é a diferença? Existe mesmo? Eu vou dizer para vocês assim, aqui, semana passada, eu participei do pitch de uma disciplina também, e que uma das equipes apresentaram a proposta de negócio e falaram que não tinham concorrentes. E eu, enquanto eles apresentavam, só fiz um Google rápido e encontrei uma empresa lá no topo. E aí eu compartilhei com eles. Então, não souberam responder na hora. Então, só o mínimo que nós precisamos fazer é um levantamento. E os concorrentes diretos são aqueles que resolvem o mesmo problema e apresentam a mesma solução.
Os concorrentes indireto, eles também seguem resolvendo o mesmo problema, mas eles apresentam uma solução diferente. Né? Tem, assim, ó, exemplos muito simples e que a gente às vezes nem para pensar, mas que trago para vocês, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Quais são os concorrentes diretos? Vou pensar num problema assim, ó. Preciso estar numa reunião daqui a 20 minutos. Como chego até lá? Uma solução, pegar Uber, né? Porque se a gente for pegar ônibus, por exemplo, seria complicado e eu não tenho carro. Qual seria um concorrente direto do Uber? Transporte público? Também, ou mesmo outro app, né? De locomoção, né? 99. Maria Eduarda. 99, Easy Táxi. Isso aí. Agora eu pergunto para vocês. Qual seria um concorrente indireto para esse problema, tá, gente? Que eu apresentei para vocês. Sabe uma solução que eu vi como concorrente indireto? O MConf. A plataforma Zoom. O Meet. Por quê? Porque se eu preciso chegar numa reunião em 20 minutos e eu não conseguir chegar presencialmente, eu só vou mandar uma mensagem e falar assim, gente, eu não consigo chegar, eu vou participar com vocês de forma online. Pronto, solucionou o meu problema. Ou seja, foco no mesmo problema, a solução é diferente. E aí tem aquelas coisas assim, ó, e isso é interessante a gente fazer para tudo quando a gente olha como problema. Que bom, Kênia, que abriu. Gente, isso que é interessante, sabe? A gente olhar para o de vocês também e olhar. Eu não sei vocês, mas um problema assim, ó, que já me aconteceu e hoje não acontece mais. Às vezes a gente é convidado para um aniversário de última hora. E eu sempre gosto de levar alguma lembrança. E aí chegou num dia, eu falei assim, gente, eu não consigo, não tenho tempo para sair, e o meu problema é como estar preparada para convites inesperados e eu ter algo. Então, assim, ó, o que vem na cabeça, por exemplo, que a gente pensa como presente é, eu vou comprar uns chocolates na Cacau Show e vou levar. Todo mundo gosta, tá? Um concorrente direto na Cacau Show. Outras marcas de chocolate, né? E às vezes tu tem até umas barras de chocolate em casa, eu tenho aquelas de 70%, 60%, igual, entregam o mesmo produto. Agora, concorrente indireto, alguma sugestão para o problema que eu apresentei para vocês, tá? E aí? Aí o que eu comecei a rir, eu falei assim, eu sempre uso sabonete da Natura para tomar banho. O que eu fiz? Comecei a comprar várias caixas e tenho as caixas de sabonete em casa. Então, assim, recebo um convite, pronto, eu já tenho um presente, uma lembrança que ela vai solucionar o mesmo problema, mas vai entregar um produto diferente daquele de início. Então, isso é interessante a gente ir pensando desses concorrentes. Por quê? Porque a gente também tem que olhar, a partir disso, ele ajuda a gente a olhar o nosso problema, ele ajuda a gente entender quem sofre com aquele problema. Eu trouxe a minha situação, então quais são as minhas necessidades, quais são as características de quem sofre com aquele problema, e isso ajuda principalmente a gente olhar para a solução. Qual que é a proposta de negócio que eu busco solucionar dentro daquele problema validado? Eu tenho que buscar a minha solução, eu vou olhar para os concorrentes diretos e indiretos, porque aí eu vou olhar para a tecnologia que eu estou desenvolvendo e vou buscar a melhor solução que resolve o problema identificado. E aí eu preciso olhar para o diferencial da minha proposta. Muitas vezes tem muitas entregando a mesma. Só que como que eu faço para entrar no mercado, às vezes, para fortalecer a minha marca? Então é importante eu ter um caráter inovador. E aqui, gente, quando vocês daqui a pouco forem apresentar o projeto de vocês para potenciais investidores, para bancas, dificilmente eles não perguntam, qual que é o teu diferencial? Se eles não entendem ao longo do pitch da apresentação. Então, dá para analisar com base nos concorrentes. E aí um ponto crucial que precisamos pensar, e que não é o que a gente tem que olhar direto, que é como pretendemos ganhar dinheiro com a solução. Ele vai ser consequência
de toda a tecnologia, de todo o impacto sustentável que a gente for desenvolvendo ao longo do nosso projeto. E aí vocês podem estar elencando estratégias para entrada de receita, que aqui envolve o modelo de negócios de vocês. Trouxe essa ferramenta, reflexões, mas provavelmente a gente já foi botando algumas dúvidas aí para vocês, porque agora a gente vai entrar na nossa ferramenta. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu pegar aqui, Gente, é ferramenta mão na massa, já peguem material para anotar, para botar os post-it, para ajudar a desenvolver mesmo alguma coisa para frente aí de vocês. Isso aí, Nicole, e tu vai estar trazendo a tua visão com o teu case, né, Nicole? A gente colocou essa imagem, gente, esse Lean Science Solution, desenvolvido pela Willinka, num PowerPoint. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês baixarem no computador de vocês, porque vocês vão receber ele como leitor apenas. Então, baixem, e o convite no empreendedorismo, tem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando, trabalhando, e essa daí, em especial, ela é ótima porque a gente consegue trazer o olhar também das nossas tecnologias, das nossas pesquisas. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, Ana, mas para que eu preciso estar preenchendo? Adianta vocês irem para o mercado sem validar? Adianta vocês construírem a pesquisa de vocês sem fazerem pesquisas aprofundadas sobre aquilo que vocês estão desenvolvendo? Não. Então, aqui, essas ferramentas ajudam vocês a pensarem de forma muito objetiva e enxuta o potencial negócio de vocês. Então, o convite é que vocês façam caixinhas de textos ou vocês peguem post-its no PowerPoint e colhem em cima de cada um dos pontos que a gente vai entrar agora. E que vocês escrevam frases curtas, de forma muito objetiva. Por quê? Porque ao longo do processo, vocês vão poder estar reconstruindo, reescrevendo coisas que vocês já preencheram em post-its, em primeiros post-its. Então, o convite é que vocês ou salvem versões para que vocês possam manter isso atualizado. E como a gente precisa, e vocês lembram, gente, lá do segundo ponto que mais afeta o fechamento das startups é a falta de demanda no mercado. Se a gente não se mantém atualizado, de nada adianta. Ô, Nicole, falando em se manter atualizado, eu estava no Startup Summit e eu terminei o meu doutorado recentemente. E aí eu conversando com um parceiro de uma aceleradora nossa lá, eu falei para ele, eu vou começar a fazer um curso agora de IA na educação, para construir robôs, tudo. Aí ele olhou para mim assim, Ana, hoje não se fala mais em robô, 2022 se falava. Agora são os agentes inteligentes. Então eu falei, uau, então assim, dali para cá, menos de 2 anos já tem toda essa mudança. Então assim, realmente assim, para a gente olhar que o mercado muda sempre e a gente precisa estar em constante atualização. Então essas ferramentas, vocês até podem colocar na gaveta, mas que vocês estejam abrindo ela o tempo todo e atualizando. Todos vocês conseguiram baixar ela, gente? Então, se puderem, só dar um ok aqui no chat também. Maravilha, obrigado. Gildenberg, isso, Matheus, Kênia, Rafael, Thales, obrigada, gente. Então, assim, a ideia agora é que a gente vai estar entrando, ele é dividido em 3 grandes partes. A gente vai entrar, nós já falamos de todas elas, mas a gente vai dar algumas dicas. E a Nicole vai ser a nossa cobaia, então aqui ela vai estar falando de como seria a pesquisa que ela teve no doutorado também. O primeiro ponto, gente, ele envolve esse quadrante aí do nosso Canvas, que é um olhar para entendendo a oportunidade. Vocês veem ali que tem um espaço para problema, solução e tipos de cliente. Ali aparece cliente pagante, cliente usuário, cliente influenciador. Cliente pagante, nem sempre o pagante é o mesmo que o usuário. O pagante é o que paga pela solução que vocês estão vendendo. O usuário é aquele que vai usufruir
produto ou serviço que vocês estão entregando. Ontem eu até comentei, daqui a pouco, é um aplicativo para a escola, para que os pais possam estar acompanhando os avanços dos seus filhos. Vamos pensar de uma forma muito geral. A escola vai querer trazer aquele aplicativo para si, ela vai pagar, mesmo que elas coloquem depois na mensalidade, né, dos alunos, mas quem vai ser o usuário, o beneficiário de tudo isso vão ser os pais, os próprios alunos. Tem empresas que o pagante e o usuário são o mesmo cliente, a mesma persona. E aqui o influenciador é aquele que de alguma forma vai estar divulgando aquilo que tu está desenvolvendo. Né? Hoje a gente vê muitos, na verdade, assim, até, por exemplo, assim, de algumas marcas específicas, nós temos pessoas que são influenciadoras mesmo, mas a gente pode pensar em governo e outras empresas também patrocinadoras que podem ser as pagantes, mas também estão divulgando o teu produto, o teu serviço. E aí aqui a gente vai convidar, então, vocês pensarem. A gente, enquanto a Nicole vai trazendo o olhar da pesquisa dela, vão preenchendo no de vocês hipóteses do problema que vocês pretendem solucionar, da solução de vocês e dos perfis de cliente. E aí, Nicole, fala para o pessoal assim atrás um pouquinho do problema que tu pensou, da solução e potenciais clientes. Então, a gente tinha uma demanda bem específica, era de uma doença que afetava as crianças, que era a agenesia vaginal. Então, o meu problema era essas crianças que têm não é uma doença rara, mas que tem uma demanda bem grande, expressiva, por exemplo, no hospital de clínicas. Então, meu problema era conseguir melhorar os tratamentos para para essas crianças, né? Porque hoje os tratamentos que existem são doloridos, são prolongados. Então, a gente estava pensando em desenvolver um produto para esse público, pensando não em acelerar, mas melhorar os métodos, até porque envolve também todo aspecto psicológico dessas crianças, né? Então, esse era o meu problema. Essas crianças que nascem com essa síndrome, como a gente pode ajudar elas a melhorar o tratamento que hoje já existe, trazendo inovação e tecnologia junto. Posso ir para a solução, Ana? Sim, eu já vai construindo aí, ó, o teu storytelling, trazendo solução. E tu já falou dos clientes, né? Mas pode reforçar também. Então, como solução, o que a gente criou? A gente criou um curativo cirúrgico, onde a gente colocava células-tronco. Então, a gente criou esse curativo cirúrgico, onde esse curativo cirúrgico com as células-tronco, ele vinha para dar mais plasticidade para a reconstrução, para cirurgia. Quando a paciente fazia a cirurgia, então a gente iria introduzir esse material para dar mais flexibilidade para o tecido, para a criança não ter que usar o dilatador até os 12 anos de idade, ter tanto sofrimento. Então, essa era a minha solução. Um biomaterial com células-tronco introduzida cirurgicamente nesses pacientes. Então, os nossos clientes seriam hospitais, clínicas, porque esses pacientes não só... hoje a gente estava pensando na demanda do SUS, mas hoje esses pacientes também fazem cirurgias em clínicas privadas. E pensando nessa demanda, nesse biomaterial, hoje a gente já consegue expandir para outro mercado. A gente consegue trabalhar com pacientes que tenham sofrido alguma queimadura, a gente consegue fazer esse biomaterial, esse curativo para tratamento externo da pele, não só interno. Então, a gente começou a ver outros potenciais clientes e outras potenciais aplicações. Então, a gente surgiu de uma dor bem específica e hoje a gente consegue ramificar ela para muitas outras aplicações, até ter um público ainda maior, a demanda ser ainda maior do que a gente pensava lá no início da nossa pesquisa, né? Tu trouxe aqui, né, Nicole, como vocês estão enxergando hoje potenciais clientes, novos clientes. E aqui é interessante, gente, da gente conseguir enxergar a jornada de cada perfil do nosso cliente, do nosso usuário. E o quão importante é a gente poder se colocar no lugar dele, a gente buscar compreender os comportamentos dele, as características dele, porque a partir desses dados reais, a gente consegue desenvolver um protótipo de baixa fidelidade, depois desenvolver um protótipo de alta fidelidade, para a gente poder realmente depois pensar no MVP e a gente fazer esses experimentos e aplicar também junto ao mercado.
Isso. Né? E como foi mudando, né? Isso daí foi o que, né, Isso. Nicole? Tu fez 2019 e agora tu enxerga, né? Na verdade, foi até antes, foi no meu mestrado que a gente começou a desenvolver esse curativo. Então, a gente estava muito fechado a essa dor específica de tratar essas crianças. E quando a gente chegou no final do meu doutorado, na metade, a gente começou a ver, não, a gente tem muito cliente muito além, a gente pode tratar além das crianças, a gente pode ir até para pessoas que estão fazendo cirurgia de redesignação sexual, que também passa por toda uma transformação cirúrgica, e os pacientes que sofrem com queimaduras. A gente pode entrar num mercado completamente diferente, muito maior do que a gente pensava. E isso a gente vai vendo conforme consegue ir desenvolvendo o nosso produto, né? Identificando esses clientes. Então, faz toda a parte de um processo. A gente entrou fechado para isso e foi vendo, não, serve para isso, para aquilo. A gente tem um mercado muito além do que esperava lá no início, né? E aqui, eu acho que quando tu estava falando, né, eu me recordo de algumas também, de alguns pesquisadores que passaram por nós em um Interschool, em maratona, assim, ó, e eles falavam, né, assim, ó, o quanto que cada vez que eles compartilhavam conosco, eles conversavam com mentores que traziam, não é nem visões diferentes, mas novas reflexões que muitas vezes a gente não parou para pensar. E aí via só, tá, Nicole, por que não pensou em entrar nesse nicho de mercado? Então, olha assim, uau, não tinha pensado nisso antes. Então, assim, estar nesses eventos, estar aqui com a gente fazendo vocês pensarem mais sobre, isso é muito positivo. E aqui é um convite de conexões, networking, que é uma das características essenciais, né, no empreendedorismo. Sim. E tinha até um outro ponto que era a parte que a gente fez nesses programas, que era de validar essa hipótese. Então, assim, a gente tinha no nosso grupo, tinha médico, eu sou biomédica, mas tinha minha orientadora, mas a gente não tinha o público que queria comprar esse produto. Então, a gente mandou para algumas clínicas perguntando, algumas clínicas que faziam alguma cirurgia, se elas têm interesse em adquirir esse produto, por exemplo. Isso a gente fez depois que eu fiz o curso, que eu comecei vamos ver se realmente isso vai para o mercado, né? E sim, a gente conseguiu validar, conseguiu ter um bom feedback, sabendo que sim, tem potencial, tem mercado para isso, vamos lá. Até nessas andanças, assim, de fazer curso, de tentar entender qual era o nosso mercado, a gente viu que até na área veterinária a gente tinha aplicação. Então, assim, isso foi abrindo bastante a mente mesmo. Obrigada, Nicole. Gente, vocês viram, né? Ela foi trazendo um pouco da experiência de vocês. E aí, como é que é para vocês realmente olhar a pesquisa de vocês, tá? Qual problema vocês estão buscando solucionar? Qual que seria o olhar dessa solução? E aqui, quando a gente pensa em solução, né? Olha a Ângela aqui falando, Nicole, parabéns, que show essa pesquisa. Gente, tem pesquisas realmente, eu acho que assim, todas, né, são sensacionais. Então, se a gente começa a olhar para cada pesquisa que a gente for fazer com o potencial de impactar a sociedade, independente da gente abrir o negócio ou não, a Nicole não abriu. Mas acho que tá assim, ó, a sementinha está sendo plantada cada vez mais e ela já tá vindo com a vontade de realmente fazer o movimento, né? A gente vai, produz, bota na gaveta e às vezes volta e vai e volta muitas vezes, assim, eu acho que isso é o normal do empreendedor, né? Vai para frente, amadurece mais a ideia, não, volta, dá uma parada, enfim, faz parte do processo. E agora é de vocês, gente, né? Então, de vocês colocarem ali também e claro que o nosso tempo hoje, como esse workshop é bem pocket mesmo, mão na massa, de vocês poderem, assim, rabiscar e depois, assim, ó, venham conosco para a maratona. Porque a gente vai estar trabalhando profundamente cada um desses pontos, né? E agora que a gente entendeu a oportunidade, a gente vai para o segundo grande bloco do Lean Science Solution, que é um olhar para o valor. Captura de valor, captando valor. Aqui tem 3 grandes principais pontos, que eu vou começar até pelo de baixo ali, que é a base tecnológica. Olhando para a pesquisa de vocês, para a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, para a solução que vocês estão desenvolvendo, em que estágio hoje vocês se enxergam? No estágio de ideia, projeto, produto, protótipo, produto ou mercado. Está bem pequenininho aqui para mim. Então, assim, façam um X de onde vocês se enxergam hoje, mas não é só para fazer um X. A ideia é que vocês também possam anotar ali se vocês já têm alguma patente,
se vocês têm interesse em buscar a proteção da tecnologia, como que vocês enxergam o lado tecnológico da pesquisa de vocês, né? Olhando agora enquanto potencial negócio, não só para a pesquisa. E aí, quando a gente pensa nessa base tecnológica, a gente vem para a proposta de valor. Quais são os benefícios que vocês pretendem entregar com a solução de vocês? Valor aqui não significa valor financeiro. Isso. Né? É esse olhar mais pelo preço que a pessoa paga enquanto benefício mais subjetivo daquilo que ela está recebendo. Posso dar E um aí, exemplo? Nicole, vai lá. O nosso valor, por exemplo, era o uso combinado das células tronco biomaterial. Então, a pessoa teria mais plasticidade, ela teria uma pele com mais qualidade do que se ela não usasse células biomaterial, por exemplo, não tivesse a estrutura suportando as células. Então, o nosso valor estava numa pele melhor para os pacientes que iriam usar isso, tanto para, como eu falei, em todos os casos, tanto se fosse com as crianças, com os pacientes que estivessem fazendo outro tipo de cirurgia, o procedimento, a qualidade da pele regenerada no momento dessa aplicação, né? A pessoa teria também a regeneração da pele se não usar nada, mas a gente está entregando a qualidade dessa pele regenerada, a uma menor inflamação, todo o processo que a célula envolve nesse processo de cicatrização, né? Vocês tiveram alguma tecnologia protegida, Nicole? Sim, a gente fez o processo de patente também dessa combinação. Perfeito. Acho que é independente de você chegar nesse nível de patente também, a questão de transferência de know-how é muito importante para vocês também conversarem com os meninos que trabalham com isso também. E aí aqui a gente iria para um terceiro ponto de olhar o valor do meu potencial negócio, que é a estratégia de impacto. Aqui, vocês também, a ideia é vocês marcarem um X, nessas, ou nas 3, ou tem outra ali que vocês podem marcar, eles trazem assim, ó, como eu, com esta minha solução, com o valor que eu quero entregar, eu penso em impactar mais a cadeia da produção, a inovação do produto, um modelo de receita ou outro, e aí, ali onde tem aquele círculozinho do foco do impacto, ali é para vocês mais colocarem quem ou o que vocês pretendem impactar dentro deste item que vocês marcaram. Nicole, não sei se você consegue olhar a questão de impacto também, olhando enquanto uma solução. Tu enxerga algum desses assim que tu vê assim, no momento que daqui a pouco eu abrindo a minha empresa, eu iria impactar mais nesse ponto? Eu acho que lá no início era um público que eu impactaria. Hoje eu impacto mais o público de estética, que o grupo que precisa de alguma reconstrução por alguma demanda muito específica. Por exemplo, impactaria mais porque a procura seria muito maior em um campo do que em outro, né? Pensando nesse sentido, eu não sei se ficou claro. Talvez então eu colocaria o teu, a estratégia de impacto, mais a inovação do produto. Isso aí. Totalmente na inovação. Perfeito, porque aqui, gente, é interessante, assim, dependendo da área onde vocês estão desenvolvendo a pesquisa de vocês, fica muito mais palpável a gente ver este entregável. Eu lembro que quando eu estava agora, né, no meu doutorado, a minha orientadora, ela trazia, Ana, a gente precisa trazer para algo palpável aquilo que tu está desenvolvendo de forma mais subjetiva, né? Que é um conhecimento que tu está entregando também ali dentro da área de informática e educação. Então, assim, conseguir transformar todo esse conhecimento em algo que tu entrega ali na frente, como eu entreguei, né, um modelo de inovação pedagógica, isso é maravilhoso a gente ver este caminho, mas nem sempre envolve a proteção daquela tecnologia, né? Então, não sei vocês aqui como que vocês se enxergam, mas o da Nicole em especial, por envolver a biotech, sempre tem este produto, né? Esse palpável é muito mais claro da gente enxergar, né? E deu para ver até nos casos que a gente trouxe para vocês ali previamente, né? E aí, então, a gente já passou por identificando a oportunidade, captando o valor. Agora a gente vai para o terceiro
bloco, que é explorando o mercado. E aqui, gente, assim, ó, é interessante que a gente não pensa em caixinhas. Vocês veem assim, ó, que para a gente explorar o mercado ou para a gente buscar o nosso problema e validar as nossas hipóteses, eu tenho que estar explorando o mercado junto. Não tem como eu deixar eles dissociados, né? E aqui, quando eu penso em mercado, sim, é importante pensar em quais dados são mais relevantes. Quando eu apresentei o contexto para vocês lá do potencial de deep techs no Brasil em relação a outros países, quando eu apresentei os resultados, o que mais afeta no fechamento das startups, isso são dados. E aí aqui a gente tem que mesclar os dados quant com os dados quali. E a gente precisa mostrar quantitativamente, por exemplo, para uma banca ou para quem estiver assistindo, que realmente aquela demanda, aquele problema que a gente está buscando solucionar, ele é de impacto. Então aqui, não sei assim, ó, Nicole, como tu trouxe um pouco, né, dos dados, tu falou ali das crianças que sofrem. Então, quando tu olhou, quais para ti seriam os dados mais relevantes, assim, que para ti seria importante ter aqui também? Sim, eu acho que agora pensando não só na minha pesquisa, quando eu fiz, mas quando avaliando os pitch das pessoas, eu acho que aquele dado grande, X pessoas sofrem com X questão. Tipo assim, 22 milhões de pessoas sofrem o ano inteiro. Eu acho que esses são os dados que a gente precisa ter para conseguir convencer o nosso público do nosso produto. Nossa, realmente, o nosso produto ele vai ser significativo no mercado. Ou a nossa pesquisa, ela impacta tanto para ela ser boa e realmente virar um produto, um serviço, né? O principal ponto, assim, para convencer na hora da gente estar conseguindo captar o nosso cliente ou tentar algum aporte financeiro, né? É esse número principal, assim. Depois, claro, eu trazendo para vocês essas crianças que sofrem, depois a gente pode segmentar para as outras áreas, mas assim, se a gente traz analisa o nosso público de fato, a gente consegue trazer bastante apelo à nossa pesquisa e o porquê, a importância e o valor, a gente já traz até junto aqui o valor, eu acho, do que a gente está fazendo, né? A gente começa a mesclar aí as questões e começa a ter um valor até mais forte. Falando em valor não financeiro, mas em valor de como a gente falou antes, né? O valor do porquê, quem eu estou sensibilizando e quem eu quero atingir. Então, trazer esse número grande no pitch, assim, na apresentação, eu acho que é indispensável. Quando tu trouxe aqui, eu achei interessante quando tu falou assim, ó, trazer o número do mercado como um todo. Ah, tu trouxe ali 22 milhões, por exemplo, né? E é importante a gente saber o todo, porque mostra assim, poxa, essas pessoas sabem do que elas estão falando e do que elas estão desenvolvendo. Isso tem Mas propriedade aqui, sobre o que tu está falando. Isso. E aqui é importante, Nicole, já assim, ó, porque quando a gente quer abraçar tudo, a gente não abraça nada. Então, assim, é importante assim a gente olhar as nossas etapas de desenvolvimento. São 22 milhões, maravilhoso. Eu não vou conseguir abraçar tudo isso. Então, tu precisa desse todo mostrar qual nicho hoje tu consegue atacar. Por quê? Porque nesses 22 milhões tem uma persona, tem clientes, usuários específicos para ti ali dentro, que são aqueles que tu vai atacar hoje. Que aí tu mostrou lá as características, quando tu trouxe lá no Explorando a Oportunidade. Então, vocês veem como tem essa relação. Se eu ficar só olhando todo, é importante, mas eu preciso também ir mostrando, tá, nessa minha primeira fase agora de desenvolvimento, que ali a gente está entre descoberta e validação, da gente poder olhar, tá, no real, até onde eu consigo avançar com a tecnologia que eu tenho, com a solução que eu tenho, com o time que eu tenho para desenvolver, porque eu também não posso abraçar algo que eu não consiga dar conta, né? Sim, e eu acho que também é importante, assim, a gente sai da pesquisa, durante a nossa pesquisa, a gente não tem problema a gente querer mudar o nicho, a gente só tem que trabalhar, como a Ana falando, assim, não dá para abraçar todos, a minha pesquisa inicialmente foi desenhada para as crianças, depois a gente pensa em mercado veterinário, depois a gente pensa, tá, mas qual é o mercado que eu vou atingir primeiro? Eu vou trabalhar com esse mercado, porque não vou conseguir trabalhar com
a síndrome de agenesia vaginal, não vou conseguir trabalhar com estética, não vou conseguir trabalhar com veterinária, né? Então, ir escolhendo esses públicos e trazer os dados sempre desse público para depois, quando tiver o MVP, por exemplo, a gente começar a pensar em extrapolar esses dados, né? E claro que 22 milhões foi só um exemplo esdrúxulo até, não é o que representa, né? Mas foi uma ideia para vocês terem, para eu conseguir falar em números com vocês, né? Perfeito. E seguindo até quando a gente olha esses dados mais relevantes, aí eu convido vocês a irem para a parte de baixo. E quando a gente vai ver esses dados, a gente vai olhar para o mercado, a gente já vai olhar para os concorrentes diretos e indiretos, que são aqueles exemplos que a gente trouxe lá no início, né, que a Kênia até perguntou aqui, que fez ela refletir, analisar com outros olhares, e é bem isso, de vocês poderem agora pontuar aqui. Quais são os concorrentes diretos e indiretos? E aqui eu sugiro vocês não colocarem só o nome por exemplo, da organização ou da marca. E sim vocês colocarem quais são as características desses concorrentes ou o que eles entregam enquanto proposta de valor que para vocês chamam atenção. Porque a partir do momento que vocês tiverem isso elencados, vocês conseguem, na parte de baixo, pontuar o diferencial de vocês. E o diferencial, ele está muito conectado com a proposta de valor, com o que vocês também vão entregar, porque a gente também não pode pensar em diferencial em algo que a gente não conseguir entregar hoje. Mas tentem olhar para o hoje de vocês. Quais seriam esses pontos? Maria Eduarda, pode falar. Até tu tá falando sobre isso, eu também tenho uma experiência como sócia numa empresa que não chegou a ser uma startup, mas poderia ser considerada em algum momento uma startup. A gente iniciou como uma spin-off ali, que foi um dos exemplos que vocês comentaram ali quando vocês estavam apresentando alguns modelos, né, que já aconteceram. E aí quando tu tava falando isso, tava pensando que um ponto, assim, que eu tenho aprendido bastante, principalmente em curso de vendas que a gente tem feito aqui, só explicando, né? Eu trabalho na 123 Marcas, é um e-commerce de registro e criações de marcas, mais focado em registro de marcas. E a gente tem uma questão que às vezes nós, enquanto vendedores, entre aspas, ou até mesmo pesquisadores, que é quando tu tá vendendo a tua ideia ali de alguma forma, né? A gente foca muito em caracterizar aquele serviço, aquele produto ou aquela ideia que a gente está apresentando. E enquanto que realmente vai ser fundamental para, de fato, vender e, de fato, alguém comprar aquela ideia, aquele projeto, aquele produto ou serviço, são os benefícios que aquilo vai trazer para o público que vai ser atingido. Então, enquanto tu estava falando sobre essa questão de o valor que vai ser entregue com aquela ideia, aquele projeto, eu estava pensando nisso, assim, também. Porque, às vezes, fica mais fácil, assim, quando tu transforma esse valor agregado na palavra benefícios, pode ser bem sutil. É isso aí. Mas é algo que faz muita diferença, assim, e que é super comum da pessoa que está explicando acabar focando muito na caracterização, até porque a pessoa colocou a vida ali para conseguir chegar naquele produto, naquele serviço e caracterizar. Sim. Vou abrir a câmera aqui que tá meio ruim. Ô Maria Eduarda, vou aproveitar já que está abrindo aqui a câmera. Primeiro, assim, ó, já peguei teu contato aqui, tá? Depois eu vou entrar em contato. Legal. Porque, assim, gente, dessa forma aqui, ó, parcerias, projetos, estou pensando aqui, vamos. Mas quando tu falou, assim, ó, até trago para ti como tu trabalha com isso também, mas assim, ó, para todo mundo, não sei, assim, se vocês já tiveram alguma experiência de entrar em alguma loja e para só olhar e vocês acabarem saindo da loja com produtos que vocês entraram, imaginando que para vocês, tipo, vocês não pensariam em comprar, mas que o atendente da loja te mostrou tantos benefícios daquele produto que tu olhou assim, eu preciso disso. E tu sai de lá com o produto. E realmente depois tu acaba usando e tu, na verdade, tu enxerga um benefício sem antes saber realmente que ele seria um benefício para ti, né? Então, eu acho que quanto mais subjetivo, melhor, né? Porque traz aquele outro lado de que tu te coloca, tu sente aquilo, o produto em ti, né? Não sei como é que é o processo para vocês também aí, Maria Eduarda. Não, é mais ou menos nessa linha, assim, que eu tava pensando também, porque enquanto estava falando, eu tava trazendo pro que eu trabalho, né? Eu fiquei curiosa com essa... Só para também explicar. Eu fiquei curiosa com essa apresentação. Eu não enxergo a minha dissertação do mestrado como algo que possa se tornar produto, porque ela é mais
uma análise do que alguma coisa tangível, assim. Mas eu estava pensando mais na minha atuação enquanto, entre aspas, empreendedora e enfim, trabalhando nessa área de vendas, assim. Então, eu tava pensando, tipo, que quando tu fala, por exemplo, que é muito importante uma pessoa fazer uma busca de viabilidade antes de fazer o registro de uma marca. Primeiro, a pessoa não sabe nem por que ela precisa registrar a marca, tipo, quais são os benefícios que ela vai ter registrando a marca. Muito menos se eu detalhar, item por item, o que é feito nessa busca, que vai lá uma pessoa que é advogada, coloca o radical, o prefixo, o sufixo. É uma coisa que é até chata, assim, cansativa. Mas quando tu tá nesse papel de explicação do teu serviço, do teu produto, é o que mais faz sentido num primeiro momento, porque tu teve que construir tudo aquilo, né? Pra gente chegar numa busca boa, a gente teve que fazer todos esses passos, incluir todos eles no nosso caminho. Então faz muito sentido compartilhar isso com a pessoa que tá me ouvindo. Só que para ela nada disso faz sentido se o resultado final dela não for o positivo, que é exatamente esse o benefício de uma boa busca. Né? Sim. Ela consegue mapear se tem chance de conseguir registrar a marca e, de fato, lá no final, tu conseguir registrar a marca. Então, a gente sempre associa, por exemplo, só concluindo esse exemplo rapidão, que a nossa busca a gente sempre associa com o nosso alto índice de sucesso no registro de marcas. Quando o cliente faz a busca com a gente, é viável, ele segue todas as nossas orientações, que é de mais de 99% de sucesso. Então, é uma segurança que ele adquire ao adquirir o produto, o serviço. Então, quando tu passa o valor, né, o preço daquele serviço ali, ele já perde muito, ele já fica muito barato, porque é um benefício muito grande versus o valor pontual. Agregado, sim. Por isso. Depois eu quero fazer um comentário, Ana, tu quer terminar? Deixa eu só fazer uma conexão respondendo. Lucas, nós baixamos a lista dos participantes aqui que a gente tem. Então, e aí isso aqui já fica salvo para nós, tá? Como lista de presença. E só um comentário também, né, Maria Eduarda, assim, ó, o que faz a gente lembrar de uma marca? São os benefícios que ela entregou para nós também, enquanto produto ou serviço. E aqui, já falando, enquanto a tua dissertação, enquanto análise, vou te dizer que quando eu comecei a minha tese, ela era para ser uma análise, e ela se transformou num framework, num entregável, e eu já estou aplicando dentro da universidade como intraempreendedora. Então, eu vou dizer que boa parte das pesquisas é possível a gente fazer essa transformação, não empreendendo daqui a pouco, fazendo algum outro tipo de projeto, que são outras questões que a gente também comentou, que não é o que a gente entra aqui, mas que a gente também da CDTEC se coloca à disposição para conversar, se vocês tiverem dúvidas, como a gente falou, né, a gente vai estar abrindo posteriormente uma agenda de horários, de mentorias, assessorias, para que a gente possa conversar sobre. Eduardo, obrigada, depois eu vou te chamar também. Legal, maravilha. E só fechando esse ponto do terceiro grande bloco, é o modelo de receita, gente, que é aqui. Como a gente vai girar tudo isso, como a gente vai lucrar, realmente, assim, quando a gente pensa enquanto negócio, a gente precisa também ver o resultado financeiro de tudo isso. Como vocês pensam em estar construindo o modelo de negócios de vocês? E aí, Nicole, vocês chegaram a pensar no projeto de vocês, como que vocês iriam estar recebendo por todo o projeto que vocês estão desenvolvendo? Sim, a gente até esboçou uma parte societária, que era eu e uma outra colega, então que a gente estava captando recursos, tanto aporte financeiro de investidores, quanto como a gente dividiria a nossa participação societária dentro da empresa. Então, dentro desse curso, eu vou dizer assim, né, Ana, da Winter School, isso também nos ajudou a conseguir entender como funcionaria essa parte societária. Quanto cada uma receberia, quem ia ficar com quem, tudo isso a gente teve que explorar. E a gente começou a participar de outros programas também, onde a gente teve que montar sumário executivo, onde a gente tinha que esmiuçar bem certinho quanto a divisão, quem ia ficar com quanta parte, assim, trabalhamos bem dentro disso, né? A gente acabou não conseguindo, nem indo atrás de captação de fomento, verba, enfim, mas a gente já deixou tudo pronto, já tinha isso tudo embaixo do braço, né? E até para complementar o que antes a Maria Eduarda falou, dessa questão de eu nem entrei em mérito com vocês sobre como eu fiz a minha pesquisa. Por exemplo, o que eu tinha que fazer no meu biomaterial, como eu fiz o cultivo celular. Eu só vendi para vocês o apelo
do porquê que eu quero botar o meu negócio no mercado. E eu poderia ainda ter trazido aqueles números que a gente falou, mas como ela falou assim, pensando um pouco, vocês nem querem saber detalhes do quantas células eu tive que usar, se eu hidratei o material, não hidratei. Então, assim, sempre quando a gente for vender a nossa pesquisa, não levar tanto em consideração aquilo que está na nossa cabeça, que é o dia a dia da pesquisa, né? É pensar no que realmente interessa para quem quer comprar minha ideia, né? Que não é saber esses detalhes técnicos, vocês nem querem saber quantos dias a célula fica crescendo no material, vocês querem saber o porquê, quem é meu público, quem quer comprar, né? Ô, Nicole, vou aproveitar que a Josiane, ela perguntou, né, se o teu orientador e co-orientador estão envolvidos no negócio. Na verdade, não se transformou ainda em uma empresa, né? E aqui eu já vou até abrir para vocês também, porque hoje a questão do docente, da dedicação exclusiva, tem ainda conflitos de interesses. Mas o que a gente tem trabalhado muito, e muitos docentes, pesquisadores, eles coordenam os grupos, né, os projetos de pesquisa, eles estimulam os seus alunos a empreenderem, porque aí os seus alunos, eles são os sócios administradores, e o professor acaba mentorando ou entrando como sócio acionista, porque tem alguns pontos que é possível para também cuidar essa sensibilidade do conflito de interesse. Essa era a ideia. Ela ia entrar como acionista da empresa, no caso, se tivesse sido, né? Uhum. E então, eu e a minha colega, que também estava fazendo mestrado, doutorado na época, ela ia ser minha sócia, mas os professores por trás iam entrar com um aporte financeiro, iam ter sei lá quantos % da empresa, digamos assim, ia ser não iam entrar como é que ela botou ali? Estariam envolvidos no negócio não ativamente, só mentorando, assim, não iam botar a mão na massa, nada, né? Tem que ter esses cuidados, gente. No site da CDTEC foi lançado pelo governo um manual recente falando sobre essa questão de conflito de interesse com dedicação exclusiva, né? Gabriel, obrigada. Eu queria responder, a gente está fechando também, concluindo aqui, mas Lucas, a gente se coloca à disposição para conversar, mas eu vou te dizer assim, ele trouxe assim que acha difícil transformar uma pesquisa mais das humanas, de análise qualitativa para um negócio e produto. Aqui muitas vezes tu consegue, dependendo das etapas dessa tua análise qualitativa, de tu levar como um potencial serviço a ser aplicado internamente nas empresas. Então, assim, tem muitas possibilidades de tu pensar. Nós, como somos pesquisadores, a gente acaba não pensando nisso, né? Mas existem possibilidades que eu fiz durante a minha tese também, acho sensacional essa mudança de mentalidade, da gente primeiro ver que tem como a gente entregar algo palpável. Então, assim, a gente se coloca à disposição, tá, Lucas? Depois pode entrar em contato, eu vou deixar o e-mail aqui no final. Né? Quem, assim, tem esse olhar de dedicação exclusiva, temos que cuidar. Isso é um tema para outro workshop, para outras discussões, outras conversas também. E agora, a gente chegando nos nossos, né, finalmente aqui, depois de vocês preencherem todo o canvas de vocês, e eu vou ficar feliz se vocês puderem fazer um print e compartilharem nas redes sociais ou mandarem para nós também, para a gente poder ver assim que vocês realmente colocaram a mão na passa. O convite é para que vocês deem um nome para a empresa, para o projeto de vocês, e uma frase que sintetiza a ideia de negócio, que a gente chama do High Concept Pitch. Né? Kênia, quem a gente marca? Deixa eu te colocar aqui de novo. Aqui podem nós temos acionar pelo LinkedIn também, tá, gente? Tá? E o meu eu vou colocar aqui novamente, tá, gente? Podem ir lá me seguir também no Instagram. Então, aqui, Nicole, tu consegue pensar numa frase que sintetizaria essa tua ideia de negócio? É o mais desafiador. Isso é difícil. Deixa eu pensar. Eu vou dizer assim, que é para a gente encurtar, para a gente aumentar tudo tranquilo. Agora, quando a gente pede para definir... E essa frase aqui, a gente até convida assim, ó, a usar quando tu vai estar apresentando, fazendo o teu pitch, assim, ó, início, fim, que realmente assim a pessoa olhe. E eu acho que assim, ó, são testes. Eu traria até como hipóteses.
Porque nós temos situações que passaram por nós, que no início elas tinham frase que tu olhava assim, tá, mas tá muito macro, tá muito amplo. Nicole, não te preocupa de não conseguir aqui, tá? Mas nos cases que a gente trouxe anteriormente, eu até comentei com vocês aquelas frases que eles colocam no topo no site deles. Então, para vocês pensarem assim, se fosse para vocês definir uma frase, se vocês estivessem entrando no elevador e tivesse uma pessoa assim, ó, que vocês admiram muito da área de vocês e que tem um potencial daqui a pouco de investir na pesquisa no negócio de vocês, e vocês têm 15 segundos com ela dentro do elevador, o que vocês falariam? A partir daí, vocês podem começar a rabiscar e esses rabiscos vão se transformando nesse high concept pitch. Eu fui dar uma colada aqui no material que eu tinha, e a gente tinha assim, ó, Selex Care, inovação para o seu bem-estar. Essa era a frase, nossa frase embaixo do braço, mas eu tive que colar porque já faz alguns anos que estava no armário, né? Mas tu viu que interessante que dá para ir mexendo, porque inovação para o seu bem-estar. Aqui, tipo, ela é bem ampla. A gente traz assim, e normalmente a gente começa de forma ampla, que é que nem aqui, quando a gente olha para o mercado macro, forma ampla. Agora a gente precisa ir nichando. Como tu tem os curativos a partir da célula-tronco, como que tu pode ir colocando um pouquinho mais para dentro do funil, sabe? Isso aí. E redesenhando um pouquinho mais para realmente para quem conseguir entender o que tu vai entregar. Isso, esse era o nosso título para um slogan, né? Isso aí. Tem uma diferença, acho que o slogan é tipo pá, de pá, mas essa frase que sintetiza é um pouquinho diferente também. Gente, e assim, ó, fomos construindo e a ideia era poder olhar toda essa ferramenta e agora assim, ó, jogar a sementinha para que vocês fiquem com aquela vontade de quero ir além de post-its aqui no meu Lean Science Solution. E aí a gente chega para esses finalmente, trazendo novamente a Maratona de Empreendedorismo, dizendo para vocês que as inscrições vão até domingo e que tudo que vocês preencheram aqui são coisas que a gente pede na ficha de inscrição. Então, vocês têm já os dados prontos, é só transformar num pequeno texto. Qual o problema real que a equipe está buscando resolver, como esse problema é resolvido hoje, descreva a proposta de negócio de vocês, que é a solução, e qual que é o caráter inovador ou diferencial da proposta de vocês. Além de vocês responderem essas perguntas, vocês precisam fazer um vídeo e podem fazer assim, ó, no celular, mandar para a gente, vocês apresentando um pouquinho também do mercado e do que vocês pretendem entregar como solução. E aí, pensando em maratona, vocês sabem que a URGS tem uma vitrine de startups, urgs.br/startups. A gente convida para vocês conhecerem um pouquinho dos casos que passaram pela Maratona de Empreendedorismo, pelas bolsas de iniciação empreendedora, pelas nossas incubadoras, empresas que estão incubadas, graduadas. Então, fiquem à vontade. Se eu não me engano, a gente está com, acho que 91 startups ali na nossa vitrine. E a gente vai ficar muito feliz em poder colocar a de vocês ali também. As spin-offs da URGS, independente de terem passado ou não pela Maratona de Empreendedorismo, mas a gente reforça, né, o impacto de como a Maratona pode ajudar vocês em todo esse processo. E agora, para fechar, vocês lembram aquele caso que eu lancei lá no início? Tem um produto, resultado de pesquisa na URGS, que enxergo ter grande potencial para virar um negócio. Quero empreender e já estou desenvolvendo MVP. E aí, vocês concordam, discordam com essa situação da pessoa, viu essa tecnologia, enxerga grande potencial, já está fazendo um MVP. E aí? Concordam, discordam? Se puderem colocar aqui no chat. E aí, Nicole? A Ângela tá respondendo aí. Concorda? Eu vou só dar uma dica para vocês, tá? Tem pegadinha aí no meio. Gildenberg não é tão simples. Digamos que olhei, este produto pode ser... Opa, tô entendendo um pouquinho aí. E aí, como que eu vou saber se é de interesse do público ou não? Depende. Discorda, preciso testar hipóteses e fazer o scale-up através de prototipagem antes de avançar para o MVP. Jorge, eu acho que assim, ó, é interessante. Ontem, quando eu fiz esse caso, todo mundo falou que concorda. Porque, na verdade, assim,
Tu pode explicar depois, e aí ele vem para essas explicações que vocês trouxeram. Mas se a gente for olhar com base em tudo que a gente conversou aqui, qual que é uma das principais falhas das startups fecharem? Não terem demanda de mercado. Pela afirmação nossa aqui do caso, eu vi que tem potencial e já desenvolvi o MVP e vou testar. Gente, antes da gente desenvolver o MVP, que é aí que os autores tragam também, constrói o teu MVP, vai para esse encaixe do produto e mercado depois de ter passado por essas validações, que o Jorge colocou brilhantemente aqui, que vocês trouxeram também. Não sei, Ângela, se tu... Eu coloquei dessa pegadinha, mas é interessante, né? A gente pensar, primeiro validar esse encaixe problema-solução, para depois a gente ir para a solução mercado. Gente, nós chegamos no nosso final, que com a entrega que a gente esperava, né? A gente espera que todos vocês tenham preenchido o Lean Science Solution para vocês. Nos colocamos à disposição aqui pelo e-mail empreendedor@urgs.br e a gente se coloca à disposição. Nós vamos mandar para vocês depois os materiais, o link, né, da gravação, e a gente está vendo a possibilidade de um turno de abrir essa agenda, como a gente comentou com vocês, para que vocês quiserem marcar conosco. E a gente convida e a gente espera ver vocês conosco na Maratona de Empreendedorismo. Então, as inscrições até domingo que vem. Muito, muito obrigada, Nicole. Obrigada pela parceria. Nicole, tu vai estar com a gente à frente, né? Mas provavelmente vai se aproveitar bastante para estar aprimorando a tua pesquisa que estava meio engavetada, quem né? sabe, né? E se vocês precisarem de alguma ajuda, algum insight, que a gente eu que já passei por algumas ideias de negócio assim também, eu puder contribuir com vocês, fiquem bem à vontade para procurar a gente e trocar uma ideia. Obrigada, gente. Abraços a todos.